Aleluia, glória a Deus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um dia do devocional e hoje é o 10º dia desse devocional, para a honra e para a glória do Senhor. Ainda faltam 11 dias, né? E eu creio no agir do Senhor, na qual Ele fará. Aleluia, Jesus Cristo. Nessa noite eu já queria, antes de ir para a palavra, queria fazer uma oração com você, amém? Senhor meu Deus, eterno e amado Jesus Cristo, já peço permissão, Senhor, para entrar em oração neste momento, por alguns minutos, Pai, porque eu sei que todo poder é Teu, a grandeza é Tua, eu sei que tudo que nós temos, que somos, Pai, tudo aquilo que a gente conquistou, é porque o Senhor viu algo, aleluia, Jesus Cristo, em nossas vidas e quis nos ajudar. E teve misericórdia, Pai, e a Tua bondade tem nos alcançado de uma maneira tão infinita, tão grandiosa, Pai, que eu louvo e engrandeço a Ti. Obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença, por mais esse devocional. Que o Senhor abençoe a palavra que será ministrada, que não seja nada de mim, mas que o Teu Espírito venha falar conosco da forma que o Senhor quer, sondando os nossos corações, nossa mente, né? Enviando através da Tua palavra aquilo que nós precisamos, nós necessitamos, Jesus. Que traga também a cura, o renovo, o fortalecimento, a estrutura que precisamos, Jesus. Meu Deus, que a cada dia nós venhamos se lembrar do sacrifício do Teu Filho Jesus naquela cruz. E que esse seja sempre um motivo maior para nós não desistirmos, para nós permanecermos em pé, olhando para o Senhor, porque do Senhor vem tudo o que precisamos. O Senhor é nosso socorro, bem presente na hora da angústia, assim como diz em Salmos 46, Pai. E eu creio, eu confio, aleluia, Jesus Cristo, no Teu agir. Eu creio, eu confio naquilo que o Senhor há de fazer, porque Tu és Deus, Tu és grandioso, bondoso e maravilhoso, Pai. Continua trabalhando sobre nós, fazendo o Teu querer e a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Continua falando conosco, Pai, na Tua poderosa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. A palavra de hoje se encontra em João 11. E eu vou ler alguns versículos, né? E se vocês estiverem com a Bíblia de vocês, aí acompanhem junto. Né? E como eu falei desde o primeiro vídeo, todas as observações, algo que vocês também tiverem algo da parte do Senhor, falem nos comentários. Eu quero ver. Amém? Aleluia, grande Deus. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas. Aleluia. E Jesus, ouvindo isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela.
Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e o Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te e tornas para lá? E Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso na sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós para morrermos com ele? Aleluia, Jesus Cristo. E eu vou ler aqui o 38, que diz assim: A ressurreição de Lázaro. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si, veio ao sepulcro, e era a caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é que já de 4 dias. Disse-lhe: Não te dei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tenho dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Aleluia, Jesus, amém? Somente até aqui. Então aqui, aleluia, Jesus Cristo, uma história muito conhecida sobre a morte de Lázaro, né? Aleluia, Jesus Cristo, Deus santo, Deus de glória e poder, né? Jesus, ele ficou sabendo, né, que Lázaro, ele estava enfermo, né? Mas naquele momento Jesus, ele estava em outro lugar, fazendo, como eu disse, sempre o Senhor, ele está sempre em outros lugares, pregando, curando, libertando pessoas, né? E ali Jesus, ele chama Lázaro como amigo, sabe? E é tão lindo porque a palavra do Senhor diz que Jesus até chorou por causa da morte de Lázaro. Mas o que eu posso dizer é que nem sempre o Senhor, ele vai chegar naquele exato momento que nós chamamos ele. Assim como as irmãs de Lázaro chamou ele, Marta e Maria chamaram ele. Aleluia, Jesus Cristo, né? E nem sempre vai ser da forma que a gente acha que vai ser. Aleluia, ali o Senhor aprove deixar com que aquilo acontecesse. E Lázaro já estava muito enfermo, né? Mas ele disse que aquela
Perdão, aquela enfermidade não era para a morte, mas era para que o nome do Senhor fosse glorificado em Deus, né? Então, assim, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, o que Jesus estava ensinando? Que às vezes a gente quer aquela situação que a gente está passando, perdão, aquela situação que a gente está passando, a gente quer que seja resolvida naquele momento, naquela hora. E não é do nosso jeito. Eu sei que às vezes a gente se sente frustrado, angustiado, né? Porque a gente vê as situações acontecendo e dá a impressão que o Senhor não está conosco, mas o Senhor, Ele está. Só que Ele tem as suas maneiras de trabalhar, né? Ele tem as suas maneiras de mostrar pra gente que aquilo que para nós parece impossível é possível para Ele, sabe? Então ali, Lázaro enfermo, né? Acabou, né? Morrendo, né? E Jesus queria mostrar para aqueles discípulos, para aquelas pessoas, que se ele fosse naquele momento era muito fácil, porque Jesus ele tinha o poder de curar, né? Mas ele queria honrar a Deus que enviou ele para aquela missão, que era pregar, que era curar as pessoas, né? Que era, aleluia, espera aí só um minutinho. Que era curar, que era sarar as pessoas, né? Então, se ele fosse naquele mesmo momento, estava saindo do propósito na qual o Senhor já tinha ali naquele lugar, com aquelas pessoas, com Lázaro, né? O seu amigo amado, que Jesus amava muito a Lázaro, né? Aleluia, Jesus Cristo. E é tão lindo ver que o Senhor, ele nunca chega antes, nem atrasado, ele chega na hora certa. Talvez às vezes não é para você e para mim, parece que não é a hora certa e que já passou a hora certa. Mas não, o Senhor ele trabalha diferente do que a gente imagina, né? E quando ele quer curar, quando ele quer sarar, quando ele quer salvar, ele faz de uma forma que a gente às vezes não vai entender. Muitas das vezes a gente não vai entender. Aleluias. Grande Deus, porque ele diz na palavra do Senhor que, aleluia, Jesus Cristo. Peraí, deixa eu achar aqui pra mim ler direitinho pra você, pra vocês. Ó, ele diz assim, ó, no versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Então ele quis encorajar que nós temos que crer nele, né? Que ele é a ressurreição, ele é a vida, ele tem a chave, né? E aleluia, Jesus, que se a gente crê, a gente vê a glória do Senhor se manifestando. Só que às vezes a gente acha que Jesus, ele é obrigado a fazer da forma que a gente quer e não é. Jesus, ele tem coisas muito maiores e melhores para nossas vidas, na qual ele já preparou, né? E a gente precisa perceber isso, a gente precisa ter isso em mente, que o Senhor ele faz da forma que ele quer, né? Aleluia, ele podia estar ali naquele momento? Podia. Ele podia ter curado aquela enfermidade e ir embora? Sim, mas talvez não faria o mesmo efeito na qual ele chegasse depois e ressuscitasse a Lázaro, que é muito mais forte, né? E que mesmo assim ele fala que não é morte, é um sono, né? Por quê? Porque ele tem o poder de ressuscitar, se ele quiser, entende? Mas quando é um propósito, porque tudo em nossas vidas é um propósito.
até a morte é um propósito, entende? Porque Deus sabe a hora também de levar as pessoas, né? E a gente às vezes não entende. Eu sei que é doído, é sim, é dolorido, dói, machuca, né? E até você se recuperar não é fácil, é dia após dia na presença do Senhor, com a ajuda do Senhor, sabe? Com o consolo do Senhor, porque Ele traz o consolo e o refrigério para nossa alma, né? E ali, aleluia, depois de 4 dias que Lázaro já havia morrido, Jesus chegou, né? Aleluia, Jesus Cristo, Deus Santo, Deus de glória. E enquanto, né, Maria tinha escolhido a melhor parte, que era acolher o Senhor Jesus dentro da casa dela, oferecer o melhor para ele e conversar com ele, Marta estava preocupada com outras coisas, né? Aleluia, Jesus Cristo. E quem é você no meio dessa história? Você é Marta ou você é Maria? Você é aquela que escolhe servir, que escolhe adorar, que escolhe esperar, né? Ou você é aquela que é toda desesperada, sabe? Que não sabe esperar o tempo, que não entende que tem um propósito, sabe? Então, depois você pensa aí, medita aí quem você é nessa história aqui, né? Só que Jesus, ele mostra para nós que o jeito de trabalhar dele é melhor que o nosso. Ele sabe o que está fazendo. Nós muitas vezes não sabemos o que estamos fazendo. Aleluia, Jesus Cristo, Deus Santo, Deus de glória e poder. Mas o Senhor, Ele é bom em todo tempo, em toda hora. O Senhor, Ele é bom, maravilhoso, né? E Ele mostrou que Ele tinha o poder, né? Às vezes a gente anda com Jesus, mas não sabe nem quem é Ele, né? E às vezes é triste isso, porque andar com o Senhor e não saber quem é Ele, qual o poder que está sobre Ele, que Ele pode fazer, né? E achei uma coisa interessante que Jesus falou que não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. É forte isso, né? Como é forte. Realmente, Jesus quis dizer que quando nós andamos na luz, aleluia, Jesus Cristo, nós não tropeçamos, mas se nós andarmos nas trevas, nós tropeçamos, né? Então aqui ele quis dizer que a gente precisa procurar a direção certa de todas as coisas e o momento certo, sabe? E é tão interessante a forma que Jesus ele demonstrava que nas suas palavras aos seus discípulos e a quem seguia ele, né? Que ele queria mostrar que o poder do Senhor era muito maior, né? E que ele estava ali exatamente para isso, para fazer milagres, para trazer curas, para despertar pessoas, para tirar aquelas pessoas das trevas, tirar aquelas pessoas, né, daquele tormento que viviam, né? O Senhor, Ele traz a paz, traz a luz que a gente precisa. E às vezes nós não conseguimos enxergar que Ele traz isso. E que se a gente está vivo, se a gente está bem, é porque realmente um dia a gente estava morto, mas Ele nos ressuscitou, né? Aleluia, Jesus Cristo, Deus Santo. E ali Ele simplesmente chegou ali,
Aleluias. Ele vê ao sepulcro, que era como se fosse uma caverna, está descrevendo na palavra. E tinha uma pedra lá. E Jesus disse: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal. Aqui eu vejo incredulidade. Porque Jesus, se nós acreditamos, nós cremos de verdade que Ele pode todas as coisas, por que a gente deixa às vezes a incredulidade entrar dentro do nosso coração? Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele diz que vai curar, vai curar. Se Ele diz que vai libertar, Ele vai libertar. Se Ele diz que vai transformar, vai transformar. Só que não é como a gente quer naquele momento. Não é do nosso jeito, como eu já disse várias e várias vezes, e eu vou continuar falando. Não é do nosso jeito, não é do meu jeito, não é do seu jeito. O nosso jeito não é bom, mas o jeito do Senhor é maravilhoso, tremendo, né? Então, ali, ela com a incredulidade dela, falando que já havia 4 dias que ele já havia morrido, Jesus fala para ela: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Pois tirar a pedra, e o defunto saiu, levantou, né, os olhos, e ainda ele estava todo atado, mas ele saiu, porque ele ouviu a voz poderosa do Senhor Jesus. Aleluias. Porque ali era para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que as pessoas vejam que Ele tem poder de ressuscitar, que Ele tem o poder de fazer o impossível acontecer na vida das pessoas. Era para mostrar que em todo tempo nós devemos confiar e acreditar em Tua Palavra e acreditar no que Ele nos diz, né? Porque se Ele disse, é como se fosse um carimbo. Ele carimbou, Ele selou, que é aquilo e ponto final. Porque a última palavra e a primeira também é dele, sabe? A primeira e a última palavra é do Senhor, né? Então ali Lázaro foi para fora, né? Com a faixa, e ele foi. Aleluia, Jesus Cristo. É tão lindo ver as maravilhas que o Senhor faz. Aleluia. E todos ali tiveram que, aleluia, crer, porque eles viram. E por que às vezes eu e você precisa ver para crer? Não, a gente tem que crer antes que aconteça, porque aí que o milagre vai ser poderoso e nós sentiremos a graça do Senhor invadindo o nosso coração, invadindo a nossa vida, sabe? De uma forma transbordante, sabe? É lindo saber que o Senhor, Ele chora por nós, Ele intercede por nós porque Ele se importa com a gente, sabe? Mas tudo tem o seu momento, sua hora certa de acontecer. Eu sei que não é fácil, eu falo para mim mesma também, porque eu tô aprendendo com o Senhor. E eu sei que às vezes eu fico pensativa em relação a tudo, porque às vezes eu não entendo, às vezes eu também quero naquele momento, mas eu sei que não é o momento, porque a gente sente as coisas, né? Mas nós temos que somente obedecer ao Senhor e crer no que Ele fala pra gente, porque Ele sabe o que tá fazendo, sabe? Ele sabe exatamente o que Ele faz. E Ele nos ama com um amor tão poderoso, tão maravilhoso, sabe? E a gente precisa crer. Eu estarei louvando um louvor para finalizar. Eu espero que Deus tenha falado com você,
Assim como Ele falou comigo, aleluias, assim como Ele falou comigo, eu espero que Ele fale com você, né, em nome de Jesus. E vamos crer, né, que o Senhor, Ele é o Deus do impossível, Ele pode todas as coisas, e só Ele faz, só Ele faz. O impossível é com Ele. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim? Demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro, enganador. Suas lágrimas correndo sobre tua face chegam a molhar teus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus já mandou pra essa guerra reforço. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode roubar, nem excluir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. E não chores mais, levante a cabeça e anda. Sua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Só para reforçar minha fé e a sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor? 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria, chorando de se acabar. Logo levaram Jesus ao sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E disse-lhe Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Lá, se crês em mim, a glória de Deus verá. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou pro morto ouvir: Lázaro, venha para fora. E todos naquela hora viram Lázaro sair. Convida, Jesus, convida, convida. Lázaro saiu, convida. Ah, Jesus, convida, convida. Lázaro saiu, convida. E não chores mais, levante a cabeça e anda. Sua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz.
Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu. Não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Só Jesus faz. Amém? Então, vocês viram. Ainda Marta disse, se ele estivesse ali, o irmão dela não teria morrido. E realmente, mas não era o propósito daquele momento. E é isso que ela não tinha entendido. Mas o Senhor mostrou para todos verem a glória de Deus se manifestando. Quando Lázaro sai ali daquele sepulcro, para a honra e para a glória dele, ele saiu daquele sepulcro vivo, com vida, né? E o nome do Senhor foi glorificado e foi exaltado, né? Então, que nós venhamos crer em tudo aquilo que o Senhor fala. E que se não é naquele tempo, Ele vai fazer, mas no tempo certo, na hora certa. Creia no seu milagre, não desista de clamar, não desista de buscar. Porque aquilo que é impossível para mim e para você, é possível para o Senhor. Amém? E até o próximo vídeo. Deus abençoe.